Atenção! Turma dos Relatos Assombrados. Bem-vindos ao canal. Aqui cada história é real. Cada suspiro pesa e cada arrepião é garantido. Se inscreve logo. Ativa o sininho. Não perca mais nenhum vídeo, porque o próximo relato pode ser o seu. Em cada canto esquecido do mundo, existem lugares que respiram histórias, que guardam segredos em suas paredes silenciosas. São residências antigas, testemunhas de eras passadas, que parecem sussurrar contos a quem se atreve a ouvir. Hoje, embarcaremos em uma jornada até uma dessas moradas misteriosas. Um lugar onde o tempo parece ter parado e o passado se manifesta de formas inexplicáveis. Prepare-se para desvendar o sussurro da residência antiga. Esta é a residência Blackwood, há décadas abandonada, envolta em lendas e mistérios. Suas janelas escuras parecem olhos vazios, observando o mundo que a esqueceu. Mas antes de adentrarmos seus corredores empoeirados, quero fazer um convite. Se você é fascinado por segredos e mistérios, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhuma de nossas explorações. Sua jornada pelo desconhecido começa agora. O portão de ferro forjado, enferrujado e retorcido, rangeu com um lamento ao ser empurrado. Uma névoa rasteira abraçava o terreno, escondendo os segredos que o aguardavam. O ar estava pesado, carregado com o cheiro de terra úmida e folhas secas, um prelúdio para a atmosfera que nos esperava. Cada passo no caminho de pedra rachada ecoava em um silêncio quase ensurdecedor. A porta principal, de madeira maciça e entalhes complexos, parecia uma entrada para outra dimensão. Suas dobradiças gemeram em protesto enquanto a abríamos, revelando uma escuridão quase palpável. A luz fraca do entardecer mal conseguia penetrar a espessura das cortinas empoeiradas, deixando grande parte do interior na penumbra. Estávamos prestes a cruzar o limiar entre o presente e um passado esquecido. O salão de entrada era vasto, com um teto alto e intrincadamente decorado, agora obscurecido pela sujeira. Um milastre imponente, com seus cristais empoeirados, pendia como uma teia de aranha gigante. O silêncio era tão denso que parecia ter peso, quebrando apenas pelo eco de nossos próprios passos. Cada objeto, coberto por um manto de poeira, contava uma história de um tempo que parou abruptamente. À medida que avançávamos pelo corredor principal, a sensação de ser observado se intensificava. As paredes, outrora adornadas com papel de parede elegante, agora exibiam manchas de umidade e desbotamento. Retratos antigos, com olhos vazios, pareciam seguir cada um de nossos movimentos. Cada sombra parecia abrigar um segredo, cada fresta, um resquício de uma vida distante. Chegamos a uma vasta biblioteca, onde milhares de livros empoeirados repousavam em prateleiras do chão ao teto. O cheiro de papel velho e mofo preenchia o ar, quase tangível. Uma escrivaninha de madeira escura, com um tinteiro seco e papéis espalhados, dava a impressão de que alguém havia saído apressadamente. Este era, sem dúvida, um lugar de conhecimento e, talvez, de segredos profundos. Foi ali, entre os volumes silenciosos, que ouvimos o primeiro sussurro. Não era uma voz clara, mas um som indistinto, como um suspiro distante ou o farfalhar de um vestido. O som parecia vir de lugar nenhum, e de todos os lugares ao mesmo tempo. Um eco sutil no vasto silêncio da casa. A atmosfera de repente se tornou mais densa, mais carregada de uma presença invisível. Subindo a escadaria rangente, encontramos um quarto infantil, congelado no tempo, um berço empoeirado, brinquedos antigos espalhados no chão e um pequeno balanço em um canto. A cena era comovente, evocando uma sensação de inocência perdida e uma história interrompida. Quem eram as crianças que brincaram aqui? Que destino as aguardou? No quarto infantil, um som ainda mais distinto surgiu. Uma melodia fraca, quase inaudível, como a de uma caixa de música antiga. Era triste e nostálgica, preenchendo o ambiente com uma melancolia profunda. Não havia nenhuma caixa de música visível, apenas o eco de uma canção há muito esquecida. Um lamento silencioso que parecia vir das próprias paredes. Sob um tapete rasgado no quarto, descobrimos um pequeno diário, com a capa de couro desbotada e as páginas amareladas pelo tempo. Com as mãos trêmulas, abrimos o livro, sentindo a urgência de desvendar seus segredos. Cada linha, cada palavra escrita à mão, era um fragmento de uma vida, uma janela para o passado que a casa se recusava a esquecer. As primeiras entradas falavam de uma família feliz, de risos e celebrações. Mas à medida que avançávamos,
o tom mudava. As páginas revelavam uma tragédia silenciosa, uma doença que se espalhava, levando vidas jovens e quebrando corações. O diário era um testemunho da dor, da esperança e, finalmente, da perda que assombrou a residência. A melodia da caixa de música e os sussurros não eram fantasmas, mas o eco da dor e do amor que impregnaram estas paredes. A casa não estava assombrada por espíritos, mas pela memória viva de uma família que sofreu e amou profundamente. Era como se as emoções fossem tão intensas que se recusavam a se dissipar, permanecendo como uma energia latente. O halo do Dacosa. Descobrimos um jardim murado, completamente tomado pela vegetação. No centro, uma estátua de anjo coberta de musgo, olhando para um banco de pedra. O diário mencionava este jardim como o refúgio da mãe, um lugar de paz e contemplação, onde ela buscava consolo em meio à sua tristeza. No banco do jardim, encontramos um pequeno broche de prata, oxidado e quase escondido entre as folhas. No diário, a mãe havia escrito sobre este broche: o último presente de seu marido antes da tragédia. Era um símbolo de um amor que persistiu, mesmo diante da adversidade, uma pequena prova material de uma história tão grande. O sussurro da residência antiga não era um aviso sinistro, mas um convite à lembrança. Era a casa compartilhando sua história, as memórias de seus habitantes, suas alegrias e suas dores. Ela nos ensinava que os lugares guardam mais do que apenas estruturas. Eles retêm a essência das vidas que neles foram vividas. Deixamos a residência Blackwood, mas ela não nos deixou. Suas histórias, seus sussurros, agora ecoavam em nossas mentes. A casa permaneceria ali, um monumento à resiliência do espírito humano e à capacidade dos lugares de perpetuar a memória. Ela continuará a sussurrar para aqueles que tiverem a coragem de ouvir. Cada rachadura na parede, cada teia de aranha, cada objeto empoeirado contava uma parte dessa saga. A casa era um livro aberto, esperando que alguém virasse suas páginas. Compreendemos que o verdadeiro assombro não vinha de fantasmas, mas da profundidade das emoções humanas que ali se manifestaram, deixando uma marca indelével. A residência antiga é mais do que tijolos e argamassa. É uma testemunha silenciosa da vida, do amor e da perda. Ela nos lembra que, mesmo quando esquecidas, as histórias persistem. Elas se manifestam em pequenos sinais, em sensações inexplicáveis, esperando apenas que alguém as perceba e as traga de volta à luz. A jornada pela residência antiga nos mostrou que cada lugar tem sua própria voz, seu próprio sussurro. Quais são os lugares que mais te intrigam? Você já sentiu a presença de uma história em algum local antigo que visitou? Compartilhe suas experiências e teorias nos comentários abaixo. Mal podemos esperar para ler suas histórias.